Bom dia, sexto ano. Hoje, nessa aula, nós vamos para a página 57, né? E aqui, a página 57, ela inicia com curiosidade e a pesquisa. Então, a curiosidade, você já ouviu a expressão todos os caminhos levam a Roma? No século I, Roma era o centro do mundo ocidental e sede do maior império da antiguidade. Suas estradas, que formavam uma ampla rede de transporte e comunicação, estendiam-se da Bretanha, atual Inglaterra, até a Pérsia, onde atualmente se localiza o Irã. Foi este sistema de conexão que ligava a capital às regiões mais distantes do império, que deu origem a essa expressão. Olha que interessante. Em equipe, realize uma pesquisa sobre uma construção romana realizada fora de Roma. Essa pesquisa vocês não vão fazer, até porque não dá, é uma pesquisa em grupo, e vocês teriam que pesquisar. Se vocês quiserem, a título de curiosidade, é legal vocês pesquisarem uma construção romana, mas não é necessário. Aqui na página 57, nós temos também atividades. Logo após o início do Império, em 27 a.C., Roma viveu um período que ficou conhecido como Pax Romana. Como se caracterizou esse período? Esse período, ele foi um período em que as guerras de conquistas cessaram e o poder de Roma se estendeu por todas as partes do Império. É a letra C. A2. A construção das estradas para ligar as províncias aconteciam desde o período da República em Roma. Qual foi a importância das estradas para o fortalecimento do império? Elas impulsionaram o comércio e permitiram o rápido deslocamento de tropas do exército e dos funcionários dos correios. 3. Os espetáculos eram comuns em Roma e ocorriam em locais como o Coliseu e o Circo Máximo. Quais espetáculos aconteciam nesses lugares? No Coliseu aconteciam lutas entre gladiadores e entre animais ferozes e gladiadores. No Circo Máximo aconteciam corridas de bigas e quadribigas. 4. Em alguns espetáculos de corrida havia carros. Explica o que eram. Bigas eram carros puxados por 2 cavalos. Quadribigas eram carros puxados por 4 cavalos. E aurigas era o condutor das bigas e das quadribigas. Olha que interessante. Na página 58, assinale a única alternativa incorreta sobre as termas ou banhos públicos. Eram espaços exclusivos para os escravizados, que não podiam frequentar os banhos das casas particulares. Mentira, porque na realidade essas casas de banhos ela era pública e tinha dias alternados para homens e mulheres, e não se falavam quem eram os homens e quem eram as mulheres. As províncias na Pax Romana. As províncias eram administradas por pessoas indicadas pelos imperadores romanos, e todos que lá viviam gozavam de certa liberdade, como manter a religião e os costumes próprios, porém eram obrigados a seguir as leis romanas e pagar impostos ao império. Quer dizer, as províncias eram todas administradas por imperadores romanos e a obrigação maior é pagar imposto ao império. O latim, ele era uma língua oficial do império. E devido ser usada sempre em correspondências oficiais entre as províncias e Roma, bem como em outros encontros de autoridades, o latim foi se espalhando por várias regiões.
e se misturando com as línguas faladas pelos habitantes desses locais, dando origem a vários idiomas, como o português e o espanhol. Ele vem do latim. Além da língua, destaca-se a arquitetura romana, com suas soluções urbanas. Em todas as províncias foram construídos arquedutos, estradas, anfiteatros e fóruns. Dessa forma, o modelo de cidade romana se espalhou por todos os lugares conquistados. Na página 58, nós temos duas estruturas. A Ponte de Gade, na França. Esta ponte fazia parte de um arqueduto construído pelos romanos no século I a.C. E as ruínas de Termas, construídas pelos romanos, provavelmente no século II depois de Cristo, em Volubilis, no Marrocos. Olha só, essas daqui, a da França e Marrocos. Que lindas! Aqui do outro lado também, na página 59, nós temos o interior do anfiteatro de Pula, na Croácia, construído pelos romanos no século I depois de Cristo. Essas áreas, elas foram construídas porque eram lugares dominados por romanos. Então, por isso que elas estão na Croácia, em Marrocos e assim por diante. Saiba mais, na página 59. Não há muitos registros sobre as pessoas que trabalhavam nas construções, mas sabe-se que os legionários, em tempos de paz, eram chamados para o trabalho de construção de prédios públicos, estradas, muralhas ou arquedutos, principalmente nas regiões de fronteiras do Império. Os escravizados que pertenciam ao Estado, chamados de servi publici, eram ocupados na manutenção dos arquedutos e das estradas. O servi publici tinha outras funções também, como a distribuição de alimentos e a limpeza de ruas e dos banhos públicos, porque tinha que ser limpado. Já pensou um monte de gente tomando banho no mesmo local, aquela água tinha que ser limpa todo dia. Os imperadores no Pax Romano. O Alto Império Romano foi marcado pela disputa pelo poder político após a morte de Otávio, que era o imperador. Dinastia Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana ficou no poder de 14 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Dela fizeram parte os imperadores Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo, Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo, e de Nero, 54 a 68 depois de Cristo. Nero ficou conhecido por botar fogo em Roma. Todos eles eram de origem patrícia e pertenciam à família de Otávio, quer dizer, todos eles eram do mais alto índice de nobreza, né? E eram descendentes de Otávio, por isso que obtiveram o trono. Embora seguissem a política iniciada por ele, seus governos foram marcados por intrigas e pela atmosfera de busca pelo poder, corrupção e terror. O imperador Cláudio, ele foi considerado o melhor governante dessa dinastia, pois organizou e aperfeiçoou a administração do império. Porém, Calígula e Nero foram os mais famosos. Essa dinastia são série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucederam o trono. Esse daqui, na página 59, tem o busto de mármore do imperador Cláudio. Ele foi o melhor imperador, porém, na história, os que mais se destacaram foram Calígula e Nero. Calígula ficou conhecido por seu comportamento autoritário e pela exigência de ser tratado como um deus. Nero teve conselheiros habilidosos. As decisões políticas, militares e econômicas muitas vezes recebiam orientações advindas de sua mãe. Agripina.
e de seu tutor Lúcio Seneca. Nos anos iniciais de seu governo, mostrou-se um bom administrador, porém, o período ficou caracterizado pela violência devido ao uso das armas para combater e eliminar revoltas que aconteciam nas províncias do Império. Ok? Na próxima aula, a gente continua na página 60, ok? Tchau, boa semana, fiquem com Deus.